Você sabia que remédios que você toma todos os dias podem estar prejudicando sua memória? Parece absurdo, não é mesmo? Mas a ciência está revelando conexões alarmantes entre medicamentos comuns e o desenvolvimento de demência. Hoje vamos descobrir 10 medicamentos populares que estudos recentes associam ao declínio cognitivo. Prepare-se porque o medicamento número 10 vai te surpreender completamente. Fique até o final, porque essa informação pode mudar sua vida. Vamos começar. Medicamento número 1. Inibidores da bomba de prótons. Quantos de vocês já correram para a farmácia comprar omeprazol quando a azia apertou? Esses medicamentos, chamados inibidores da bomba de prótons, estão entre os mais vendidos do Brasil. Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, nomes que fazem parte do dia a dia de milhões de brasileiros. Mas aqui está o que ninguém te conta. Eles fazem muito mais do que apenas reduzir a acidez do estômago. O mecanismo é complexo e preocupante. Quando você bloqueia a produção de ácido estomacal por meses ou anos, interfere dramaticamente na absorção de nutrientes essenciais para o cérebro. A vitamina B12, por exemplo, precisa de acidez para ser liberada dos alimentos e absorvida. Sem ela, seus neurônios literalmente ficam sem combustível. O magnésio, outro nutriente vital para a função cerebral, também tem sua absorção comprometida. É como tentar fazer um carro funcionar sem gasolina adequada. Um estudo alemão acompanhou mais de 73 mil pessoas por 5 anos. O resultado foi chocante. Risco 44% maior de demência em quem utiliza esses remédios por mais de 4 anos consecutivos. 44%. Isso significa quase metade a mais de chance de perder sua memória. Dica prática que pode salvar sua mente. Converse com seu médico sobre alternativas como mudanças na alimentação, evitar alimentos gatilho, comer em horários regulares ou usar antiácidos menos potentes apenas quando necessário. Medicamento número 2. Estatinas. Agora uma pergunta direta que quero que você responda mentalmente. Você toma remédio para colesterol? Se a resposta for sim, preste muita atenção. As estatinas como atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina são medicamentos que salvam vidas, prevenindo infartos e derrames. Isso é inegável. Mas existe um lado obscuro que poucos médicos comentam. O colesterol não é apenas um vilão. Ele é essencial para a formação das membranas celulares do cérebro. Quando você reduz drasticamente sua produção, pode estar interferindo na comunicação entre neurônios. Além disso, as estatinas bloqueiam a produção de coenzima Q10, uma substância vital para a produção de energia nas células cerebrais. Muitos pacientes relatam névoa mental, dificuldade de concentração e problemas de memória logo após começar o tratamento. Um estudo com mais de 300 mil veteranos americanos mostrou aumento de 9% no risco de demência. Outros estudos mostram resultados contraditórios, o que torna a situação ainda mais complexa. A questão aqui não é demonizar as estatinas, mas encontrar o equilíbrio. Existem casos onde pequenas doses são suficientes ou onde mudanças no estilo de vida podem reduzir a necessidade do medicamento. O que fazer? Nunca pare por conta própria. Discuta com seu cardiologista se os benefícios superam os riscos no seu caso específico. Medicamento número 3. Benzodiazepínicos. Levante a mão mentalmente se você já tomou Rivotril, diazepam, lorazepam ou clonazepam. Estes calmantes são incrivelmente eficazes para ansiedade, síndrome do pânico e insônia, proporcionando alívio quase imediato, mas escondem um perigo silencioso que se desenvolve ao longo dos anos. Aqui está o dado que vai te assustar. Um estudo francês
acompanhou mais de 1.000 idosos por 15 anos. Resultado devastador. Quem usava benzodiazepínicos regularmente teve 60% mais chance de desenvolver demência. 60%. Para você entender a magnitude, se numa cidade 100 pessoas desenvolveriam demência naturalmente, entre usuários de benzodiazepínicos seriam 160 pessoas. O mecanismo é cruel. Esses medicamentos funcionam potencializando o GABA, um neurotransmissor que acalma o cérebro. O problema é que o uso prolongado pode causar mudanças permanentes nos receptores cerebrais, prejudicando a formação de novas memórias e a consolidação das existentes. O mais preocupante é que muitas pessoas usam esses medicamentos por anos sem saber dos riscos. A dependência física e psicológica se desenvolve rapidamente, tornando difícil parar mesmo quando se quer. Existe esperança. Terapias cognitivo-comportamentais, técnicas de relaxamento, exercícios de respiração e até mesmo aplicativos de meditação podem ser tão eficazes quanto os medicamentos para muitos casos. Vale a pena investigar essas alternativas com um especialista antes que seja tarde demais. Medicamento número 4. Analgésicos opioides. Dor crônica é um sofrimento que ninguém deveria subestimar. Opioides como morfina, oxicodona, tramadol e codeína oferecem alívio poderoso quando a dor se torna insuportável. Mas você sabia que eles podem literalmente encolher seu cérebro? Estudos com ressonância magnética mostram algo aterrorizante: redução progressiva da massa cinzenta em áreas relacionadas à memória, tomada de decisões e controle emocional. Não estamos falando de mudanças sutis, mas de alterações visíveis no exame de imagem. Pacientes em uso prolongado, estamos falando de meses ou anos, apresentam risco significativamente maior de declínio cognitivo. Um estudo publicado nos Anais de Medicina Interna acompanhou milhares de pacientes e encontrou correlação clara entre uso prolongado de opioides e desenvolvimento de demência. O mecanismo é duplo. Além dos efeitos diretos no cérebro, opioides causam sonolência excessiva, reduzem a atividade física e podem levar ao isolamento social. Todos fatores que aceleram o declínio cognitivo. A boa notícia é que existem tratamentos alternativos revolucionários, fisioterapia especializada, acupuntura, bloqueios anestésicos, estimulação elétrica, terapias psicológicas para a dor e até mesmo realidade virtual para distração. Não desista da qualidade de vida, mas explore todas as opções antes de aceitar o risco cognitivo. Medicamento número 5. Anticolinérgicos. Este nome complicado esconde remédios que você provavelmente tem em casa neste exato momento. Dramamine para enjoo, Benadryl para alergia, alguns antialérgicos de farmácia e remédios para bexiga hiperativa como oxibutinina. O mecanismo de ação é direto e assustador. Eles bloqueiam a acetilcolina, que é literalmente o neurotransmissor da memória e aprendizado. É como cortar a internet do cérebro, interrompendo a comunicação entre neurônios em áreas essenciais para formar e recuperar memórias. Um estudo monumental da Universidade de Washington acompanhou 3.400 adultos por 7 anos. Os resultados foram devastadores. Doses altas de anticolinérgicos aumentaram o risco de demência em 54%. E não estamos falando de doses absurdas. Muitas pessoas atingem esses níveis usando medicamentos comuns de farmácia. O mais preocupante é que muitos desses medicamentos são vendidos sem receita. Pessoas tomam por conta própria, sem saber que estão colocando sua memória em risco. Antihistamínicos para alergia, remédios para enjoo em viagens, medicamentos para dormir, todos podem conter substâncias anticolinérgicas.
Alternativa inteligente que pode salvar sua mente. Para alergias, prefira sprays nasais com corticoides que agem localmente. Para enjoo, experimente gengibre natural, pulseiras de acupressão ou medicamentos mais modernos sem efeito anticolinérgico. Medicamento número 6. Antidepressivos tricíclicos. Amitriptilina, nortriptilina, imipramina, clomipramina. Estes antidepressivos mais antigos ainda são amplamente prescritos, especialmente para dor crônica, fibromialgia, enxaqueca e depressão resistente a tratamentos mais modernos. O problema é duplo e cruel. Além de alterarem os neurotransmissores para tratar a depressão, eles também têm potente efeito anticolinérgico. É como usar um martelo para fazer o trabalho de um bisturi, eficaz, mas com danos colaterais significativos. Uma análise impressionante de dados de 400 mil pacientes da Universidade de Indiana mostrou risco claramente aumentado de demência, especialmente com doses altas e uso prolongado. O risco aumenta progressivamente. 3 meses de uso, risco baixo. 1 ano, risco moderado. Vários anos, risco alto. Os antidepressivos tricíclicos também afetam outros sistemas. Causam boca seca, constipação, visão borrada, tonturas e ganho de peso. Esses efeitos podem criar um ciclo vicioso, onde a pessoa se sente pior, não melhor. Os antidepressivos mais modernos, como inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, podem ser opções muito mais seguras com eficácia similar. Converse com seu psiquiatra sobre uma possível transição gradual e monitorada. Medicamento número 7. Antipsicóticos. Haloperidol, risperidona, quetiapina, olanzapina, medicamentos essenciais para esquizofrenia, transtorno bipolar e alguns casos de depressão grave, mas que exigem monitoramento rigoroso. Eles funcionam bloqueando receptores de dopamina no cérebro, controlando sintomas psicóticos como alucinações e delírios. O problema é que a dopamina também é essencial para funções cognitivas, movimento e motivação. Estudos de neuroimagem mostram que o uso prolongado pode causar mudanças estruturais no cérebro, incluindo redução do volume cerebral e alterações na conectividade entre diferentes regiões. Um estudo no British Medical Journal mostrou o risco aumentado de demência em idosos, mesmo com doses consideradas baixas. Os antipsicóticos também causam outros efeitos preocupantes: ganho de peso significativo, diabetes, problemas cardíacos e movimentos involuntários tardios que podem ser permanentes. Se você utiliza esses medicamentos, mantenha consultas regulares e rigorosas com seu psiquiatra. Às vezes, é possível reduzir doses gradualmente, trocar por versões mais modernas com menos efeitos cognitivos ou combinar com terapias psicológicas para reduzir a dependência do medicamento. Medicamento número 8. Anticoncepcionais hormonais. Aqui está uma surpresa que pode impactar milhões de mulheres. Pílulas anticoncepcionais, especialmente as combinadas com estrogênio e progesterona, podem afetar a cognição a longo prazo. Os hormônios sexuais naturais, especialmente o estrogênio, têm efeito neuroprotetor poderoso. Eles estimulam um crescimento de conexões entre neurônios, melhoram o fluxo sanguíneo cerebral e protegem contra a inflamação. Quando você altera artificialmente esses níveis por anos ou décadas, pode haver consequências inesperadas. Estudos mostram pequeno, mas consistente, declínio em alguns aspectos da memória verbal e habilidades espaciais com uso prolongado. Uma pesquisa acompanhou mulheres por 20 anos e encontrou diferenças sutis, mas mensuráveis, na função cognitiva. O estrogênio sintético dos anticoncepcionais não é idêntico ao natural produzido pelo corpo.
Essa diferença molecular pode explicar por que os efeitos protetores naturais não se manifestam da mesma forma. Alternativas seguras existem e são eficazes. DIU de cobre, que dura 10 anos, métodos de barreira como diafragma, métodos de consciência corporal, ou para quem já teve filhos, métodos definitivos. Cada mulher deve avaliar cuidadosamente riscos e benefícios com seu ginecologista. Medicamento número 9. Bloqueadores H2. Ranitidina, cimetidina, famotidina. Medicamentos usados para úlceras e refluxo antes dos inibidores da bomba de prótons se tornarem populares, mas que ainda são prescritos frequentemente. Eles funcionam bloqueando receptores específicos no estômago, reduzindo a produção de ácido. O problema é similar aos inibidores da bomba de prótons, mas com um mecanismo diferente. Reduzem tanto a acidez que prejudicam dramaticamente a absorção de nutrientes cerebrais essenciais. Estudo com mais de 1.000 idosos mostrou risco significativamente maior de demência com uso regular por períodos prolongados. A deficiência de vitamina B12 e outros nutrientes se desenvolve gradualmente, causando danos neurológicos que podem ser irreversíveis. Como muitos problemas gástricos têm componente emocional e relacionado ao estilo de vida, vale investir pesadamente em alimentação adequada, controle do estresse, horários regulares das refeições e técnicas de relaxamento antes de partir para medicamentos que podem prejudicar sua mente. Medicamento número 10. Antiepilépticos. E chegamos ao mais surpreendente de todos. Fenitoína, ácido valproico, carbamazepina, lamotrigina, medicamentos absolutamente fundamentais para controlar epilepsia, mas com um preço cognitivo oculto que poucos conhecem. Eles funcionam estabilizando a atividade elétrica cerebral, impedindo as descargas anômalas que causam convulsões. O problema é que também interferem na comunicação normal entre neurônios, afetando processos de aprendizado e memória. Estudo publicado na prestigiosa revista Neurology acompanhou pacientes epilépticos por décadas e mostrou risco claramente aumentado de demência, especialmente com doses altas e combinações de múltiplos antiepilépticos. O risco aumenta progressivamente com o tempo de uso. Mas aqui está uma questão complexa. A epilepsia, quando não controlada, é infinitamente mais perigosa que o risco de demência. Convulsões podem causar morte súbita, acidentes graves e danos cerebrais imediatos. Nunca, jamais, pare esses medicamentos por conta própria. Lembre-se sempre, esta informação não substitui consulta médica especializada. Nunca interrompa medicamentos prescritos sem orientação profissional rigorosa. O objetivo é te informar para que você tenha conversas mais produtivas e esclarecidas com seus médicos, fazendo escolhas conscientes sobre sua saúde. Chegamos ao final de mais um vídeo que pode literalmente salvar sua memória e proteger seu cérebro. Se essas informações foram úteis para você, não esqueça de dar aquele like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam saber dessas informações vitais. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre saúde que pode transformar sua vida. Compartilhe este vídeo com seus familiares, amigos e pessoas queridas, porque conhecimento sobre saúde é o melhor presente que podemos dar a quem amamos. Deixe nos comentários qual medicamento mais te surpreendeu e se você tem alguma dúvida sobre o assunto. Leio todos os comentários e sempre respondo quando posso. Muito obrigado por assistir até aqui e por confiar no nosso canal para cuidar da sua saúde. Desejo a você muita saúde, prosperidade e memória sempre afiada. Até o próximo vídeo e cuide-se bem.